Fala, meus amigos curiosos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? E hoje o tema, pessoal, é meio complexo, meio assustador, talvez, sobre espíritos deformados. Será que se eu fizer uma projeção astral e sair do corpo, eu posso encontrar algum espírito todo deformado, todo feio, em formato de monstro, demônio, que vai vir puxar o meu pé? Ou será que eu posso acordar de noite, às vezes, e ter algum ali paradinho no canto do quarto ali me olhando? Ou será que mesmo quando eu desencarnar, será que eu posso encontrar na mesma situação um espírito lá fora correndo atrás de mim no estilo pesadelo? É um tema complexo e assustador para muitas pessoas. Vamos falar a respeito, mas claro, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal e principalmente de dar uma curtidinha aí já no vídeo, porque de novo, pessoal, ajuda muito isso ao YouTube entender que você gostou desse vídeo e divulgar também este conteúdo para mais pessoas, tá bom? Mas vamos lá, gente. Vamos fazer pra gente chegar nesse ponto sobre espíritos deformados, vamos fazer algumas reflexões. Aqui no nosso mundo físico, enquanto encarnados, eu me visto de um jeito, você de outro, o Joãozinho de outro, a Mariazinha de outro. No nosso mundo, cada um se veste conforme o gosto. Isso é normal. Inclusive, muitas vezes pessoas fazem mudanças físicas. Você já deve ter visto, né, por aí, pessoas que colocam não só piercing, brinco, enfim, né, tatuagem e por aí vai, como pessoas que fazem mudanças mais radicais, né, que colocam bolas na testa, coisas no rosto, enfim, fazem algumas coisas bem complicadas aí no corpo, mudanças espirituais pesadas. Uma vez que a gente desencarnou, pessoal, isso não muda do outro lado. Se eu tenho X gostos aqui, depois que eu desencarnei, eu vou continuar com esses gostos. Não muda. Então, agora, a grande diferença é que no mundo espiritual, digamos assim, o nosso corpo ele tem uma maior plasticidade. A gente consegue modelar ele de uma forma bem mais fácil do que acontece aqui enquanto encarnados. Aqui, de certa forma, eu consigo modelar o meu corpo com cirurgia plástica, por exemplo, né? Agora, enquanto desencarnados, eu consigo modelar de forma muito mais fácil do que aqui. É claro que também não é assim, né, gente? A gente desencarnou e eu já virei uma massinha que eu consigo fazer o que eu quiser. Tem que ter um certo conhecimento para isso. Mas de qualquer forma, sim, espíritos podem se modelar. Acho que essa é a melhor palavra. Podem se modelar. Ah, mas por que algum espírito faria isso? Por que ele se modelaria lá do outro lado com alguma outra forma? Primeiro que, de novo, né, gente? Reforçando o que eu acabei de falar. Se enquanto aqui encarnados muitos já fazem isso, não sendo tão fácil fazer isso, imagina do outro lado. No final das contas, isso pode acontecer por diversos motivos. Então, por exemplo, e muitas vezes involuntários, inclusive, tá, pessoal? Pegar, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa que é muito ligada ao corpo, e depois que ela desencarna, ela não consegue se desapegar daquele corpo. Ela é muito apegada ao corpo físico. Ou mesmo apegada a bens materiais, enfim. O fato é que depois do desencarne, ela não quer ir embora de jeito nenhum. E ela acaba ficando presa ao corpo físico por conta de toda essa redoma energética que está prendendo ela ali mesmo depois de já estar desencarnada. E com isso, acaba que enquanto o corpo físico vai se decompondo, tem uma repercussão no corpo astral dessa pessoa e muitas vezes, na maioria, ligada a perturbações da própria pessoa, né, que não consegue entender que ela não faz mais parte daquilo ali, e ela começa a se deformar, de certa forma até meio que inconscientemente, né? Então, veja que muitas vezes acontece de novo, né, mesmo sem a pessoa querer, acontece esse tipo de situação. Entre aspas, nesse exemplo, a pessoa, entre aspas, se decompondo, o corpo astral se decompondo junto com o corpo físico. Claro que não se decompondo literalmente, porque
claro, né? Corpo astral não vai se decompor, né, gente? Mas, de novo, né? Modelado por essa perturbação mental da pessoa, fisicamente parece estar decompondo junto com o corpo físico. Também pode acontecer muitas vezes, pessoal, de espíritos, e aí sim, já com conhecimento maior, geralmente espíritos com um intelecto mais desenvolvido, só que o lado moral lá embaixo, né? Que se transformam para quê? Para dominar outras pessoas, outros espíritos, no umbral, por exemplo, no mundo espiritual, de forma geral. Ou muitas vezes, simplesmente para tentar assustar outras pessoas aqui no mundo físico, por exemplo. Então, pegar exemplos de alguns relatos que eu já vi de pessoas que passearam pelo umbral em uma projeção astral ou em EQM e viram o diabo lá, era o demônio, ele estava com vários escravos. E como que você sabe que ele era o demônio? Não, porque ele tinha chifres, ele tinha um negócio aqui, um tridente vermelho que ele segurava, e ele era certinho, ele era todo vermelho, ele era o demônio. Um espírito que tem um intelecto aparentemente avançado e que está usando esse intelecto para o mal. Ou seja, ele percebeu que ele vestindo uma fantasia de diabo, ele não só ia botar medo em muitas pessoas, muitos espíritos do outro lado, como ele iria conseguir dominar esses espíritos pelo medo. Gente, veja-se aqui no nosso mundo atual, com todo o conhecimento que todo mundo tem acesso, não só na internet, como livros, estudo, o próprio discernimento e a nossa inteligência, enfim, com tudo que a gente tem, ainda tem milhões de pessoas que não só acreditam em diabo, demônios e tudo mais, como tem medo deles aqui, enquanto encarnados, e depois de desencarnados. Vocês acham que mudam? Se uma pessoa dessa, por exemplo, desencarna e por algum tipo de perturbação ou qualquer outro cenário cai no umbral da vida, e lá tem alguém fantasiado de demônio, essa pessoa vai fazer o que ele quiser por medo. Então, gente, só tô dando um exemplo aqui de fantasiado de demônio, mas isso acontece em trocentas outras, por trocentos outros motivos, de trocentas outras formas, né? E no final, o que falta pra gente, como espíritos, sejam espíritos encarnados aqui, que é até o momento estamos, né? Ou depois como desencarnados, pra gente lidar com esse tipo de situação? É o estudo. Simples, pessoal. Veja, a partir do momento que eu sei que seja lá coisa feia que eu ver na minha frente, seja aqui enquanto encarnado de novo, eu olhando ali pra trás aparece um bicho feio. Bom, sabendo que é espírito e sabendo que um espírito pode se modelar, como eu comentei no início, eu sei que aquele bicho feio que apareceria ali pra mim, nada mais do que é um espírito igual a mim. Simples. Então por que eu vou temer ele? Ah, mas e se ele vier numa forma angelical? Também, veja que pode ser um espírito demoníaco, não no sentido de demônio, mas no sentido de um espírito muito ruim, uma pessoa com o lado moral lá embaixo, com o lado espiritual lá embaixo, enfim, que veio pra querer fazer o mal e fantasiada de anjo. E aí? O que me diz se é realmente um espírito bom ou um espírito ruim? É só aparência? E pode ter, inclusive, espíritos muito bons ou que estão tentando melhorar, mas que por alguma perturbação ainda estão deformados. E aí, eu vou ter medo? Então, gente, o medo é o grande amigo da obsessão e o grande amigo da ignorância. Por medo, pessoas fazem muitas besteiras. Por medo, pessoas deixam de aprender. E por medo, pessoas deixam de evoluir. Não tenhamos medo, pessoal. De novo, seja nesse exemplo aqui desse vídeo, né, por espíritos deformados, né, ou por qualquer outra situação relacionada não só à espiritualidade, como ao nosso dia a dia aqui na nossa vida enquanto encarnados, não se deixem prender ou ser vedados pelo medo. Como que a gente tira o medo da nossa frente em qualquer situação
abrindo nossos olhos, trabalhando a nossa inteligência, trabalhando o nosso discernimento e principalmente estudando. O estudo é a chave, pessoal. Não escutem o que eu tô falando, porque eu não sou mestre de nada. De novo, eu só tô compartilhando aqui um pouquinho do que eu entendo como a minha verdade, mas que não necessariamente é a sua verdade. Então, assim como eu costumo fazer, sugiro que você também faça. Ou seja, estude, escute, que é o caso desse vídeo, e tire a sua própria verdade disso. Mas não siga cegamente nada, seja por medo ou porque simplesmente está escrito em algum lugar que é daquele jeito e ponto. Porque esse, com certeza, pelo menos na minha visão, não é o caminho. Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, claro, coloquem nos comentários e logo eu voltarei com mais vídeos, tá bom? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.